Sem mais delongas, abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 João. 2 João, antes de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, tem Judas, que é pequeno, 3 João, que é pequeno, e 2 João, que também é pequeno, que vai ser a nossa exposição de hoje. 2 João, por favor, abra sua Bíblia, mas não somente abra, mantenha ela aberta. Por quê? Hoje nós vamos ler, depois nós vamos orar, e depois eu quero expor verso a verso, palavra por palavra. E para você ter essa compreensão da palavra do Senhor, é preciso que você fique com ela aberta. Mas, além disso, para você cumprir a sua principal função como ouvinte, que é julgar o pregador, vocês têm essa atribuição, o seu papel é esse, julgar o pregador, se ele está sendo bíblico. E para você conseguir fazer isso, você precisa estar com a sua Bíblia aberta. Por favor, abra sua Bíblia. Você em casa e aqui achou 2 João? Todos acharam? A minha leitura será na versão NVI. Se a sua for diferente, não tem problema. As versões mudam um pouco a palavra, mas o sentido sempre é o mesmo, e no final vai dar tudo certo. Então vamos juntos, com muita reverência, fazer a leitura pública das Sagradas Letras. João, ou melhor, 2 João, capítulo 1, porque só tem um capítulo, verso 1. A santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não apenas eu os amo, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em vós e estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhes peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, aos quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes que sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não recebam em casa, nem o saudem, pois quem o sauda torna-se participante de suas obras malignas. Tenho muito que escrever a vocês, mas não é o meu propósito fazer com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita enviam saudações. Mediante esse trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, 2 João, eu quero compartilhar uma mensagem ao seu coração com o título: Permanecendo no ensino de Jesus. Permanecendo no ensino de Jesus. Mas antes de introduzir, de expor verso a verso, palavra por palavra, eu gostaria de mais uma vez ter um momento de oração com vocês. Se você puder, aqui ou em casa, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, o que achamos ou o que é mais conveniente, e sim aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor quis ao inspirar o apóstolo João nesses sagrados escritos. Como precisamos, Senhor, permanecer nos seus ensinos, não ir além, não ir aquém, não acrescentar e não tirar, que o Senhor possa nos ajudar.
Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui ou em casa, agora ou posteriormente, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas sim, Senhor, praticantes dela, no nome de Jesus. Permanecendo no ensino de Jesus. Permanecendo no ensino de Jesus. Meus irmãos, vocês têm permanecido nos ensinos de Jesus? São eles que têm influenciado a vida de cada um de vocês? Vocês têm os ensinos de Jesus como base da sua fé? Ou você é como muitos que se dizem ser cristão, que têm relativizado os ensinos de Jesus? O apóstolo João, nesta que é a menor carta do Novo Testamento, ele escreve essa epístola com algumas coisas no seu coração. O seu coração estava dividido. Ele tinha alegria no seu coração, mas ele tinha tristeza, ele tinha preocupação. Ele tinha uma alegria, porque ele foi informado, ele ficou sabendo que os membros dessa igreja, eles estavam permanecendo no ensino de Jesus. Mas também, de alguma forma, ele ficou triste, ele ficou em alerta como líder da igreja, porque nessa mesma igreja, falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores, estavam querendo enganar os membros dela, estavam querendo ir além do ensino de Cristo, estavam querendo acrescentar coisas e retirar outras coisas. Nesse contexto, é que nós refletimos nesse sermão, porque é algo muito atual. Existe a igreja do Senhor verdadeira, existe o evangelho verdadeiro, mas infelizmente, tristemente, existe um grupo que não tem permanecido nos ensinos de Jesus. Existe um grupo de ouvintes que tem ido além dos ensinos de Jesus. E pior, existe grupos de pregadores que têm ido além dos ensinos de Jesus. Mas que não possamos ser assim. Que eu como pregador não possa ser, que você como um cristão e como ouvinte da palavra domingo após domingo, você também não possa ser, porque o convite da minha e da sua fé, da fé cristã, é permanecer no ensino de Jesus. Então o propósito dessa carta, de escrever essa carta, que João ele escreve, é prevenir essa igreja, esse grupo de crentes, desses certos enganadores, que nós já lemos nessa leitura corrida, mas vamos analisar de maneira mais detalhada. E de maneira mais específica, eles estavam atacando a divindade de Cristo. Eles estavam propagando que Cristo, ele não tinha um corpo, que Cristo, ele não era divino. Eles estavam tentando destruir algo que é basilar para a nossa fé. A divindade de Cristo, a humanidade de Cristo é algo basilar da nossa fé. Quando nós tiramos isso, acabou a fé cristã. Por isso que nós temos que lutar pelas bases da nossa fé. E é isso que eu e você temos que entender nessa oportunidade. Que temos que permanecer nos ensinos de Jesus. E qualquer pessoa, por mais bonita que seja, por mais eloquente que seja, por mais famosa que seja, que vai além dos ensinos de Jesus, deve ser rejeitada. Esses irmãos, e eu e vocês, devemos perseverar na doutrina de Cristo. Nós devemos permanecer nos ensinos de Cristo. Então que esse sermão de hoje, ele possa nos levar a permanecer nos ensinos de Jesus. Gostaria de ler mais uma vez o verso 1 e o verso 2 com vocês, que diz assim: o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não apenas o amo, também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Aqui nós vemos o amor na verdade. Nós temos aquele que enviou a carta, o remetente, e também o destinatário. O remetente é o presbítero, que é o João. Nós sabemos disso estudando a palavra do Senhor e a história da igreja, que ele, como o grande presbítero, aquele que foi o último a morrer, ele era conhecido assim. Todo mundo já o conhecia com essa nomenclatura. E João, ele era apóstolo, como nós sabemos, mas ele não se apresenta nessa carta como apóstolo. E por quê?
Porque todos esses leitores dessa carta já conheciam o apóstolo João. Então ele não tinha a necessidade de trazer essa atribuição que ele tinha, esse título que ele tinha, de se nomear apóstolo. Algo que já nos ensina desde o começo, é que quem permanece nos ensinos de Jesus, ele é humilde, e ele não precisa arrotar títulos. Homens sem Deus que gostam de títulos, homens que são mal intencionados e de alguma forma têm títulos até dentro da igreja, que arrotam títulos. Mas um servo de Deus, uma serva do Senhor, ele pode até receber títulos, mas ele não se baseia nos seus títulos. Ele não é pastor porque ele tem um título de pastor. Ele é pastor e é reconhecido como pastor porque ele já era um pastor. Ele já servia as pessoas, ele já amava as pessoas. O nome dele é o nome que a mãe dele, o pai dele deu para ele, e não um título que ele adquiriu em algum momento da caminhada. As pessoas, infelizmente, usam talvez até atribuições divinas, atribuições certas, mas para humilhar as pessoas. Tem pastores que acham que são melhores do que não pastores. Isso é inadmissível, isso não tem base nas sagradas letras. Talvez você é alguém que sofreu isso. Você só sofreu isso porque essa pessoa que se dizia ser pastor, é porque ele ou ela não permaneceu nos ensinos de Jesus. Por quê? O nosso Senhor nos ensina a aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Alguém que é manso e humilde de coração não pode arrotar um título para si e usar o seu título para manipular ou para ferir pessoas. João era apóstolo, mas ele usa um título que existia várias pessoas que tinham: presbítero. A diferença é que apóstolos era algo específico, era somente os 12, mais o apóstolo Paulo, que é o único apóstolo fora do tempo. Eu e você temos que entender desde o começo, que se permanecermos no ensino de Jesus, nós vamos ter humildade do nosso coração. Se você é alguém arrogante, se você é alguém soberbo, você não está permanecendo no ensino de Jesus. Você está permanecendo no ensino de algum palestrante. Você está permanecendo no ensino de algum escritor moderno. Mas você não está permanecendo no ensino de Jesus. Porque o convite que o Jesus nos faz é se manter de forma humilde. Eu acho que é uma reflexão pertinente para que possamos fazer nessa oportunidade. Será que a humildade está no nosso coração? Porque se ela não tiver, nós não estamos permanecendo nos ensinos do nosso Deus. E aí o presbítero, ele escreve essa senhora eleita. Nós entendemos, estudando essa carta, e a maioria dos teólogos, eles têm essa opinião, que a senhora eleita é uma linguagem para falar da igreja. E aqui então, a senhora eleita está falando de uma igreja, e seus filhos estão falando dos membros dela. É a linguagem que ele usa aqui no verso 1 e também no verso 13, nos leva a chegar a essa conclusão. Então o presbítero, João, ele escreve uma carta para uma igreja e consequentemente para os seus membros. E aqui ele fala que ama os seus membros, os seus filhos, na verdade. Então, a ênfase aqui de toda essa epístola, mas principalmente desses 2 versos, é o amor e a verdade. E nós devemos entender que amor e verdade são inseparáveis. Nós não podemos ter verdade sem amor, e também nós não podemos ter amor sem verdade. O presbítero, ele ama essa igreja na verdade. Ele ama essa igreja por causa da verdade. E por amar essa igreja, ele escreve a essa igreja. Ele quer alertar essa igreja, que nós aprendemos, que quem ama fala a verdade, quem ama, ele alerta. Consequentemente, nós aprendemos isso na Epístola aos Hebreus, que estamos estudando na EBD, daqui a pouco nós estaremos aqui, que o Pai exorta quem ama, Deus exorta quem ama. O contrário de amor não é exortação, como muitos pensam. O contrário de amor, sabe o que é? Indiferença. Quando você não ama alguém, que caia no buraco, que caia do precipício, que morra amanhã. Mas quando você ama alguém, você vai chorar por essa pessoa, você vai orar por essa pessoa, você vai tentar arrastar essa pessoa para longe do abismo. Mas quando você não ama, você simplesmente é indiferente. Por isso, possamos valorizar as pessoas que falam a verdade para nós, porque a verdade para nós é uma característica do amor.
Mas quando João traz essa questão da verdade aqui nesses 2 versos, ele fala quem eu amo na verdade, e também fala que todos conhecem a verdade, e também fala por causa da verdade. E a verdade, quem é a verdade biblicamente? Analisando a palavra do Senhor, nós vemos que Jesus é a verdade, que a palavra de Deus, que nós cremos, é a verdade, e que também o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, quando a Bíblia traz a palavra verdade, ela está apontando para o nosso Deus triuno, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas de maneira um pouco mais específica, na pessoa de Jesus, e também da palavra de Deus. Então, eu e você temos que refletir sobre essa realidade, que eu e você, como crentes que somos, nós devemos estar comprometidos com a verdade. Por quê, pastor? Porque nós vivemos, meus irmãos, num mundo que jaz no maligno, você sabia disso? Que é o reino de Satanás, e o Satanás é quem? O pai da mentira. Nós servimos um Deus que é verdadeiro, nós devemos ser um povo que é conhecido pela verdade, mas vivemos num mundo que é totalmente diferente disso. E esse príncipe desse mundo, esse pai da mentira, ele se esforça para que os incrédulos permaneçam incrédulos, eles permaneçam sem conhecer a verdade. O apóstolo Paulo, ele diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus. Então eu e você temos que entender que existe um estilo de vida para nós, permanecendo no ensino de Jesus, que é amor e é verdade. Será, meus irmãos, que nós temos permanecido em amor e em verdade? Será que você é um cristão, mas é um mentiroso? Algo está errado. Será que você é um cristão e não ama? Se está acontecendo isso, algo está errado. Se eu e você permanecermos nos ensinos de Jesus, Ele vai nos levar ao amor. João amava esses irmãos, e por amar esses irmãos, ele escreve esses irmãos, ele apela a esses irmãos, para tomar cuidado com os falsos mestres, que nós vamos ver daqui a pouco. Foi isso que o Senhor sempre nos ensinou. Quem ama se preocupa, quem ama vai priorizar a verdade. Por isso eu te pergunto, você que se diz ser cristão, você tem permanecido nos ensinos de Jesus? E se você está permanecendo, eu te pergunto, você tem amor pelos irmãos? Você tem amado as pessoas? Porque o Senhor Jesus nos ensina no Evangelho segundo João, que assim saberão que sois meus discípulos. Quando? Quando cair, quando rodar, quando chorar, quando pular, quando cantar? Não, quando amar. O amor é a marca que somos cristãos. E em muitos momentos nós rotulamos pessoas de ser um cristão ou não, ou talvez de ser um espiritual ou não, por causa de dons espirituais. E isso não é a verdade. A marca, se você nasceu de novo, é o fruto do Espírito, e de maneira específica, o amor. Quem não ama não é cristão. Mas muitos terão dons e serão condenados no último dia, segundo Mateus capítulo 7. O Senhor falou que muitos chegarão no último dia. Senhor, Senhor, mas no seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Eu não vos conheço. Meus irmãos, eu e você hoje, nós temos que fazer um check-up espiritual e temos que observar se estamos vivendo de acordo com os ensinos de Jesus. Porque talvez o estilo de vida que você tem levado não é baseado nas Sagradas Letras. Se não é baseado nas Sagradas Letras, você não é um cristão. Porque um cristão segue de acordo com a palavra de Deus. Por isso eu te pergunto, você tem amado seus irmãos? O verso 3, ele diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. O apóstolo João, ele vai vai abençoar essa igreja e esses membros. João nos ensina que, permanecendo nos ensinos de Jesus, ele vai dar 3 fundamentos importantíssimos da fé cristã. Qual deles? Graça, misericórdia e paz.
Talvez você está há muito tempo na igreja, já ouviu esse termo, mas você talvez não sabe o significado desse termo. Deixa eu te ajudar aqui nessa oportunidade. Graça nada mais é do que favor imerecido. É você receber algo que você não merece. Qual que é uma explicação e algo que é muito claro, que é a graça, a salvação. A salvação que nós recebemos de Deus não é pelo nosso merecimento. Não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Então, a gente ser salvo é graça, favor e merecido. O que é misericórdia? Misericórdia é você não receber o que você merece. O que significa isso? O inferno. Nós merecíamos o inferno, todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo que está no inferno, estará no inferno, merece lá. Lá não tem coitadinho ou vítima. Mas pela misericórdia de Deus, nós que estamos nele, nós não recebemos essa condenação. E a paz nada mais é que o resultado da salvação. Agora que temos a salvação, nós temos paz com Deus, mas também nós temos paz com os outros. Então, o apóstolo João, ele lança sobre essa igreja esses 3 alicerces da fé cristã: graça, misericórdia e paz. Graça, misericórdia e paz não é um desejo que nós queremos alcançar, mas na verdade é uma garantia segura. Mas nós só temos, meus irmãos, que de alguma forma tomar posse dela. Ela já está sobre nós. Mas a partir do pressuposto que nós já vivemos nessa graça, nessa misericórdia e nessa paz, será que nós temos abençoado as pessoas com isso? Será que nós temos abençoado as pessoas com os ensinos de Jesus? Por que eu te pergunto isso? Porque, infelizmente, por causa do sincretismo religioso. E o que é isso? Sincretismo religioso é pegar elementos de várias religiões e colocar numa só. E só tem crescido esse movimento dentro de várias igrejas protestantes. As pessoas trazem elementos do espiritismo, do budismo, do islamismo, das religiões afro, e trazem para a fé cristã, e isso não tem nada compatível a nós. Nós não concordamos com eles, claro que nós os respeitamos, mas nós temos a nossa vida de fé e prática, que está na Bíblia. Tudo que não está aqui e nós temos feito deve ser rejeitado das nossas igrejas. E aí você vê cristão acreditando em mandinga, vê cristão acreditando em signo, vê cristão acreditando em constelação familiar, você vê cristão pegando e atribuindo algo ao sal grosso, vê cristão achando que um pastor pode benzer uma água para a gente beber. Aonde está escrito isso na Bíblia, meu irmão? Em lugar nenhum. Mas nós pegamos elementos de outras religiões e queremos colocar na nossa. Mas o convite da fé cristã é permanecer nos ensinos de Jesus. E será que eu e você, como igreja do Senhor, temos permanecido? Nós devemos abençoar os outros, nós devemos ensinar os outros, mas baseado na palavra de Deus. João abençoa essa igreja, mas com graça, com misericórdia e com paz. O que as pessoas precisam é dos ensinos de Jesus, e não dos ensinos dos outros, porque nós cremos como igreja, que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então é Ele e os ensinos deles que devem ser propagados por nós. Mas em muitos momentos, por não permanecer nos ensinos de Jesus, nós temos propagado várias coisas, mas nós não temos propagado os ensinos de Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós e possamos a partir de hoje permanecer nos ensinos de Cristo e propagar somente eles. E aí, caminhando nessa carta, no capítulo 4 nós vamos ver a alegria cristã. E o verso 4 diz assim: ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. Aqui nós vemos a alegria de quem permanece nos ensinos de Cristo. João se alegra pelos irmãos estar vivendo de acordo com a verdade. Meus irmãos, você tem essa alegria? João teve muita alegria. Ele fala que muito me alegrei. Essa alegria deve habitar no coração de cada um que se diz ser cristão. E você sabe por que talvez ela não tenha habitado no seu coração? É porque muitos têm vivido uma fé material, aonde nós valorizamos somente conquistas financeiras,
conquistas e sucessos desse mundo caído. Nós não conseguimos nos alegrar porque a pessoa chegou toda machucada na igreja do Senhor, com um caráter todo falho, e hoje é um homem e uma mulher de Deus. Nós não conseguimos. Nós só se alegramos se ela for rica, se ela tiver várias posses, se ela tiver vários sucessos desse mundo. Mas João nos ensina que quem permanece nos ensinos de Jesus se alegra pelo simples fato, porque que não é simples, porque é algo esplêndido, de alguém permanecer nos ensinos de Jesus. Meus irmãos, não tem preço que paga de ver alguém se rendendo ao Senhor. De alguém que chegou todo atrapalhado na igreja, com a confusão no casamento, dificuldade aqui e acolá, e ele ou ela, pela palavra do Senhor, pelos ensinos do Senhor, ser totalmente transformado. Não tem preço que paga isso. E se você não tem essa alegria no seu coração, talvez o diagnóstico da sua vida é que você é um religioso, que você vem no culto domingo após domingo, sabe para quê? Só para bater ponto, para ficar com a sua consciência tranquila. Não, eu já fui no culto. Você não vem para ter comunhão com os irmãos, você não vem para se alegrar com os irmãos. Na verdade, você é um egoísta que só olha para você, que o que importa é só a sua alegria e o seu crescimento. Se outros têm crescido, infelizmente você não tem se alegrado, você não tem se preocupado com o crescimento dos outros, você não consegue se alegrar com os que se alegram. Você não consegue se entristecer com o que se entristecem. Você não tem permanecido nos ensinos de Jesus. Porque quem permanece nos ensinos de Jesus vai viver esse estilo de vida. João se alegra e se alegra muito. A sua alegria deve ser a minha alegria. Se a gente viver isso, não vai ter mais inveja no nosso meio. Existe inveja, existe partidarismo, rivalidades, porque nós não somos bíblicos, nós não permanecemos nos ensinos de Jesus. Por isso que Deus tenha misericórdia da nossa vida e possamos mudar o nosso jeito. Quem permanece nos ensinos de Jesus se alegra com os irmãos andando na verdade. Que você possa ter outros olhares para as pessoas que nos cercam a partir de hoje. E em cada culto, em cada crescimento espiritual de cada pessoa, que isso faça você vibrar e se alegrar, muito mais do que um ganho financeiro que você teve no seu trabalho, muito mais com a comemoração que você prestará se o seu político de estimação ganhar, muito mais se o seu time de futebol ganhar um título inédito. A alegria, ou melhor, o crescimento dos nossos irmãos tem que gerar uma alegria exultante no meio e no seu coração. É isso que é fé cristã, é isso que é permanecer nos ensinos do Senhor, que possamos deixar o nosso egoísmo de lado, porque isso não tem nada a ver com os ensinos de Jesus. E aí, ele continua, e o verso 5, ele diz assim: agora eu lhe peço, Senhora, eu não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Aqui nós temos um mandamento. João, ele traz um mandamento que não é inovador, mas um mandamento que já estava baseado nos ensinos de Jesus aqui nessa terra. É o que? Que você ame uns aos outros. Entenda algo, meus irmãos, amar uns aos outros não é uma opção para o cristão. Amar uns aos outros é um mandamento. Quem permanecer nos ensinos de Jesus vai amar até o fim. Por isso, pare de dar desculpas por não amar e comece a se arrepender porque você não tem amado. Sabe por quê? Porque todas as suas desculpas esfarrapadas é Satanás que entrega para você. Porque o próprio Senhor Jesus nos convida a amar. Ele nos dá esse mandamento, e na oração do Pai Nosso que repetimos e talvez sem refletir, ele deixa de maneira clara que só é perdoado quem perdoa, e aquele que não perdoa, ele não será perdoado. O convite da fé cristã, e permanecendo no ensino de Jesus, nós aprendemos isso, é amar uns aos outros em todas as circunstâncias. E o exemplo áureo disso é o nosso próprio Deus, que numa cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele não tinha pecado, ele não merecia estar naquela cruz, aquela cruz era para mim e para você, e mesmo estando ali injustamente, ele perdoou. Qual é a sua desculpa para não perdoar?
O exemplo de Jesus é o fim das nossas desculpas. Por isso, meus irmãos, pare de dar desculpas e comece a se arrepender. Se você permanecer no ensino de Jesus, você vai amar uns aos outros. Esse mandamento está sobre nós. Não é uma opção, e sim um mandamento. Comece a amar mais as pessoas, porque o Senhor, Ele traz essa realidade para mim e para você. E o verso 6, ele continua e diz assim: e este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. O amor e a obediência, ela é uma das marcas de quem teve um encontro genuíno com o Senhor. A obediência sempre teve um lugar especial nos ensinos de Jesus. O próprio Senhor Jesus nos informa que quem ama Ele, quem diz que ama Ele, guarda os mandamentos. Então, quando nós não guardamos, significa, segundo Jesus, né, o Jean não, que nós não amamos. Amar não é um sentimento, amar é uma atitude. Deus, por nos amar, entrega o seu Filho para morrer em nosso lugar. Não ficou só nas palavras e nas promessas, mas virou atitude. Quando você ama a Deus, você vai guardar os mandamentos de Deus. Por isso, não tem para onde correr. Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer a Deus. João fala aqui sobre um andar em amor. Ele está apontando para um estilo de vida. Não é ter alguns momentos de amor, porque eu sei que alguns momentos você tem, principalmente na igreja. Na igreja você ama, na igreja você é crente, mas o convite bíblico é quando o culto acabar, você continua amando. O convite bíblico é na segunda-feira você permanecer nos ensinos de Jesus. O convite bíblico não é ter momentos de amor, mas uma vida de amor. Quem permanece nos ensinos de Jesus, ele vive dessa maneira. Quem permanece nos ensinos de Jesus, ele vai amar e ele vai obedecer. Meus queridos irmãos, vocês têm amado? Vocês têm obedecido? Porque quem permanece nos ensinos de Jesus deve viver dessa maneira. Depois de falar tudo isso, João faz um contraponto, porque estava acontecendo algo nessa igreja. E ele diz assim no verso 7 e 8: de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do vosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. O alerta que fica para mim e para vocês é cuidado com os enganadores. Muitos aqui estavam espalhando heresias ao invés de andar na verdade. Eles não estavam permanecendo no ensino de Jesus. João, ele enfatiza que os falsos pastores e pregadores, eles são enganadores, e eles são muitos. Eles falam, muitos enganadores. Meus irmãos, alguém que é enganador, ele não pode ser de Jesus. Jesus é a verdade, os seus ensinos é a verdade. Então o que não é de Jesus é mentira. O que não é de Jesus e é propagado é uma enganação. Como eu falei na introdução, e aqui eu reitero rapidamente por causa do nosso tempo, eles estavam negando a divindade e a encarnação de Cristo Jesus, algo basilar para a nossa fé. Assim como os falsos profetas contemporâneos, eles querem tirar as bases da nossa fé. Nós somos batistas, temos irmãos presbiterianos, assembleianos e outros segmentos dentro do protestantismo. Nós temos diferenças, mas todos nós somos irmãos. Um batiza de uma forma, outro acredita que a igreja vai ser arrebatada num tempo, no outro, isso, aquilo, existe diferenças pequenas, mas todos os que dizem ser protestantes, eles têm a mesma base. E as bases que nós temos, eu trouxe algumas delas, só para você entender que todo pregador que queira tirar essa base é um enganador e é um falso profeta. Uma delas, a divindade de Cristo Jesus, que João está defendendo. Quem fala que Jesus não é divino, não é um verdadeiro pregador. A salvação pela fé é por meio da graça e não das obras. Quem muda isso ou prega algo diferente é um enganador. A palavra, ou melhor, a Bíblia como palavra de Deus. Quem fala que isso daqui não é a palavra de Deus é um enganador. A santificação como evidência da salvação. A salvação é pela graça, não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, mas as obras são evidência de quem é o salvo. Então quem é salvo não vive de qualquer maneira, e sim vive uma novidade de vida. Outra base, que Jesus voltará.
se é antes, durante ou depois da tribulação, aí as discussões, mas todos nós concordamos e ansiamos pelo retorno do Senhor. E outra também base muito importante, é uma salvação para quem crê e uma condenação para quem não crê. Alguns falam, não, o inferno não existe, o inferno é uma história da carochinha. Essa é outra mentira. Eu falei algumas bases de várias que temos na fé cristã, e porque muitos falsos mestres contemporâneos têm tentado tirar elas. Todo mundo que fala algo contrário dessas bases, meus irmãos, eles são enganadores, eles são falsos pregadores. Eu sei que muitas coisas que eu falo, seja hoje ou em outras pregações, dói. E o objetivo é que doa mesmo. Sabe por quê? Porque talvez doendo, muitos que estão no sono espiritual acordam. Muitos que estão vivendo uma vida relaxada, apática espiritualmente, religiosa, entrando domingo e saindo domingo, do mesma maneira, eles têm um choque de realidade e mudam de vida. E você sabe por quê? Porque os enganadores contemporâneos, eles não estão preocupados com a verdade. E por não estar preocupado com a verdade, eles passam a mão na cabeça de vocês. E ao invés de confrontar vocês, eles querem bajular vocês. Mas a bajulação que eles oferecem para muitos, nada mais nada menos que é uma enganação. Muitos que se dizem crentes estão sendo anestesiados por falsos pregadores e estão indo para o inferno achando que estão indo para o céu. Eles não permanecem no ensino de Jesus, eles permanecem numa teologia falsa da prosperidade, eles permanecem numa teologia falsa do coach, eles permanecem ouvindo e vivendo conforme palestrantes que pegam trechos isolados da Bíblia sem o seu contexto, e eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo um pregador específico, uma placa de igreja específica, mas não o único e verdadeiro Deus, que é o nosso Deus triuno. Eu e você temos que entender essa realidade e tomar cuidado com os falsos mestres. Prefira, meus irmãos, ser ferido pela verdade do que iludido pela mentira. Quem permanece nos ensinos de Jesus tem cuidado com os enganadores e rejeita os seus ensinos. E aí talvez você pergunte, pastor, tá bom, mas como eu identifico quem é um pastor verdadeiro e um pastor falso? Verso 9 te traz essa resposta, está escrito assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. No verso 9, João é muito claro: quem vai além do que está escrito nas Sagradas Letras, acrescentando ou retirando, ele não tem Deus. O chamado pastoral não é para inventar nada. O chamado pastoral é para cumprir o que já está estabelecido. Nós não queremos falar de nenhuma novidade mirabulosa, e sim pregar o que já está estabelecido há 2000 anos pela história da igreja, porque o cano já está fechado. Cuidado, meus irmãos, com aqueles que te agradam, talvez com uma voz mansa, mas acrescentam e tiram coisas da palavra do Senhor. Aqueles que falam que têm sonhos, que têm visões, mas todas elas não têm base nas Sagradas Letras. João, ele está preocupado com os membros dessas igrejas. Os falsos mestres, eles estavam à solta, eles estavam querendo tirar os membros dos ensinos de Jesus. Eu e você temos que abrir os nossos olhos a partir de hoje e ter um novo estilo de vida de quem permanece nos ensinos de Jesus e não pode ir além, e não pode retirar nada que está nas Sagradas Letras. Quem permanece nos ensinos de Jesus, ele é um líder verdadeiro, e sendo um líder verdadeiro, ele vai ficar com só a palavra de Deus, porque ela é suficiente. E como nós então tratamos um falso líder? Verso 10 e 11 diz assim: se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não recebam em casa, nem o saudem, pois quem o sauda torna-se participante de suas obras malignas. Nós tratamos falsos mestres, não compactuando com as suas obras. João fala para não receber em casa, e casa aqui não é a casa da pessoa, e sim a igreja. As igrejas, nos primeiros anos de igreja, eram reunidas de casa em casa. E então, o convite é para que falsos mestres não tenham lugar no nosso púlpito,
Não tenha o microfone na mão nas nossas igrejas. Mas muitas pessoas, por não permanecer nos ensinos de Jesus, eles pagam cachês grandiosos para falsos mestres. Eles dão a oportunidade para falsos mestres ministrar para as suas ovelhas. Meus irmãos, olha que triste. E entenda a responsabilidade desse verso. Você que apoia um falso mestre, você é cúmplice dele. João, ele deixa isso claro, que o salda torna-se participante de suas obras malignas. E por que você é cúmplice do falso mestre? Porque você de alguma forma está ajudando ele a espalhar o erro. Por isso, a partir de hoje, tenha cautela de quem você ouve. Tenha cautela de qual livro você tem lido. Tenha cautela de quem você manda o seu dinheiro. Tenha cautela do que você compartilha na sua rede social. Aqueles que não permanecem nos ensinos de Jesus devem ser rejeitados por nós. Quem permanece nos ensinos de Jesus não compactua com falsos pregadores, com falsas pregações. E verso 12 e 13, para a gente finalizar, diz assim: tenho muito a escrever a vocês, mas não é meu propósito fazê-lo com papel e tinta. Em vez disso, espero visitá-los e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de sua irmã eleita envia saudações. Aqui nós temos João tendo um anseio pela comunhão. João, ele adianta os assuntos urgentes, mas ele vai abordar outros assuntos pessoalmente. O que me chama a atenção nesse trecho, nesse verso, é que João amava pessoas. Quem permanece nos ensinos de Jesus, ele ama pessoa. Se você não gosta de pessoas, você não está aprendendo isso com Jesus. Você está aprendendo isso com várias pessoas que existem por aí e falando na internet. Porque com Jesus, você vai aprender e priorizar a comunhão. Você vai aprender e priorizar amar pessoas. Você vai amar gente. Quem permanece nos ensinos de Jesus, ele valoriza pessoas. Ele valoriza a comunhão. A reflexão que fica para nós: será que estamos valorizando pessoas? Será que estamos valorizando a comunhão? Porque senão, nós não estamos permanecendo no ensino de Jesus. Como diz o autor aos Hebreus, e não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Será que você tem permanecido nos ensinos de Jesus? E 3 breves aplicações para a gente finalizar. A primeira delas: você precisa amar mais e mais, pois assim você estará permanecendo no ensino de Jesus. Segundo, você precisa rejeitar as mentiras e os mentirosos, assim você permanecerá nos ensinos de Jesus. E terceira e última, você deve amar a verdade. A verdade é Jesus e a palavra de Deus. Então, se você amar o Senhor e a palavra de Deus, e obedecer a palavra de Deus, consequentemente amará o seu irmão, você permanecerá nos ensinos de Jesus. Espero que você tenha entendido, refletido e aprendido sobre 2 João, sobre permanecendo nos ensinos de Jesus. Que você possa, não somente hoje, mas para todo sempre. Sempre é um prazer inenarrável estar convosco. Para nós, e possamos nos arrepender, aqueles que não têm permanecido, e aqueles que têm permanecido, que você possa continuar até que Ele venha, no nome de Jesus.